Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Olá. Olá, boa noite. Tudo bem, Diego? Olá, boa noite. Gente, eu tô aqui me acomodando. Oi, boa noite. Tô com frio. Esse clima mudou, é frio, é calor, né? Agora com essa chuvinha tá bem frio aqui. Peguei até um cobertorzinho pra gente conversar e eu ficar aqui quentinha com vocês. E aí, como é que vocês estão? Segundou, então? Como é que foi a segunda? Como é que foi a segunda, galera? Conta aí pra mim. Já aproveita enquanto a gente tá aqui, enquanto eu não começo ainda o conteúdo, já vai mandando um aviãozinho aí, convida mais gente pra entrar aqui com a gente, pra gente falar sobre coisas boas, coisas prósperas, né? Agora olha eu aqui, o que eu tô? Um olhinho essencial, coloquei nas... Não, eu toda me preparando aqui, né, na hora de entrar na live. Coloquei meu gloss, que é manipulado. Ele hidrata super, hidrata muito, muito bom. E aí, agora o olhinho essencial. Gente, isso aqui tá transformando minha respiração. Muito bom. E aí, tudo certo, graças a Deus. Então, graças a Deus. Toda honra e toda glória pra Ele de tudo que acontece na nossa vida, né? Toda honra e toda glória pra Ele. É isso aí. Vamos ver, hoje nós vamos falar... Quem é que sabe, quem é que lembra qual é o assunto da live hoje? Quem lembra? Carol lembra? Pati, boa noite. Vamos ver aqui. Vamos mandar aqui, ó. Façam vocês também aí. Manda aí o aviãozinho. Vamos chamar o povo. Conversar sobre assunto bom, né, gente? Sobre assunto bom. E aí... Tudo certo? Calma. Boa noite. Então, gente, eu normalmente trago aqui pra vocês... Eu bato muito nessa tecla, porque eu acredito muito que nós precisamos nos apropriar da nossa própria vida. Hoje ainda estava conversando com um amigo que estava me contando de uma experiência sobrenatural que ele teve com Deus a partir da liberação de perdão. Gente, quando nós temos conhecimento, quando nós conseguimos identificar exatamente qual área da nossa vida a gente precisa tratar, onde é que tá lá um perdão que precisa ser liberado que a gente não tá liberando, tudo se torna mais fácil, né? Às vezes a gente sabe conscientemente que tem alguém na nossa vida que nos feriu, ou às vezes até a gente que foi, né, a causa do ferimento, mas a gente inverte tudo, né? Mas a gente... Quando sabe, é mais fácil. Tu sabe que tu tá errando ali, que precisa liberar ali, né, o perdão. Mas quando a gente não sabe, que são coisas que estão ocultas na nossa vida, né? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas aí eu sempre penso assim, vamos olhar os frutos, né? Às vezes a gente tá
vivendo em ansiedade, em aflição, tem alguma coisa na nossa vida que não tá legal, né? E aí a gente tem que entender, bom, tudo que vem de Deus é pleno, é leve, né? É perfeito, é bom, é agradável. Se tem alguma coisa que não tá legal na minha conduta, eu tenho que desconfiar de que tem alguma coisa oculta que eu não estou identificando. Por sua vez, eu não estou conseguindo tratar, né? Porque se eu não identifico, eu não trato, né? Então, como descobrir isso? Como é que eu faço para descobrir? Esse é um ponto, né? Como é que vocês fazem para descobrir isso? Vamos pensar um pouquinho. Como é que vocês fazem? Às vezes a gente não identifica, às vezes a gente inclusive acha que é normal ter um comportamento danoso, irritação, mau humor, uma hora tá bem, uma hora tá mal. Às vezes a gente acha que tá tudo certo, nem para pra pensar, simplesmente repete um padrão, né? Mas não, gente. Todo comportamento que for negativo, que possa ferir alguém ou até a nós mesmos, ele tem por trás uma dor, ele tem por trás uma raiz, ele tem algo que tá ali causando aquele comportamento. E eu não tô aqui, gente, pra falar de coisas vagas, não. Eu tô falando da minha vida, tô falando de mim, do meu testemunho, das minhas experiências, que é o que eu sempre faço com vocês, né? Então, eu tô falando aqui porque durante muito tempo eu carreguei muitas dores. E eu não tinha a menor ideia de que aquelas dores que estavam lá escondidinhas, numa caixinha no fundo do armário, trancadinha, com um monte de roupa na frente para eu nem ver que ela existia, que ela estava lá, né? Ela gerava um comportamento, existia uma dor e gerava um comportamento. Aquele comportamento faz a gente ter escolhas erradas, faz a gente estar em lugares errados, faz a gente escolher amizades erradas, faz a gente escolher a nossa profissão de forma errada, faz a gente agir, né? Ferir o outro. Parece que ferir é algo normal, algo comum, né? Algo que tá tudo certo, né? Eu tô irritada hoje mesmo, então, problema do outro, né? Nem pensa, na realidade muitas vezes nem identifica que tá tendo aquele comportamento que tá ferindo, que tá destruindo, que tá machucando, né? Mas por que tudo isso? Por que essas coisas acontecem? Vocês se questionam sobre essas coisas? Ou vocês simplesmente vivem um dia de cada vez e vão indo? E tá tudo bem eu tá irritada, e tá tudo bem eu fazer alguma coisa errada? Eu ouvi dizer que tá tudo certo, que ninguém tem que estar bem sempre. Quais são as crenças? No que vocês acreditam com relação a isso? Já se perguntaram alguma vez? Quero que vocês façam uma reflexão sobre isso. Porque quando a gente conversa aqui sobre os 5 pilares, e hoje eu falei que eu ia focar especialmente nesse assunto, né? É importante que a gente entenda que a nossa vida, ela tem várias áreas, né? Que a gente faz várias frentes, né? Eu sempre falo sobre as 5 que eu entendo que são as 5 principais, que é o corpo, a alma, espírito, família e negócios. E eu explico para vocês que 4 dessas 5 áreas, 4 delas, elas servem ao espírito, né? Então, quando eu não coloco essas 4 áreas para servir ao espírito, eu desequilibro tudo. Quando eu fico olhando para as coisas isoladamente e eu não crio uma conexão com Deus, tudo fica desconectado, tudo fica desalinhado. A gente começa a fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, do nosso jeitinho, como a gente acha que é, e isso gera um comportamento. Isso gera uma rotina, um hábito, e os dias vão passando e a gente vai vivendo daquele jeito, ferindo, maltratando, xingando, brigando, um dia bem, um dia mal. O efeito montanha-russa, que vocês já devem ter escutado falar, né?
Não fala comigo antes das 10 da manhã. Não fala comigo antes das 10 da manhã. A paz, querida, a paz. Quantas vezes você escuta isso? Não fala porque assim, a fulaninha acorda no mau humor, só começa a processar melhor depois das 10, né? Ou depois do café. Tem gente que é assim, né? E tá todo mundo defendendo que tá tudo certo, que a gente pode querer ser tudo que a gente quiser, falar do jeito que a gente quiser, xingar, e que todo mundo tem que nos aceitar assim. Aí eu sempre me questiono o seguinte: será que eu quero ser tolerada ou eu quero ser realmente amada, aceita, né? Que as pessoas realmente queiram estar na minha companhia porque eu sou agradável ou porque as pessoas me toleram? E isso eu vejo no ambiente de trabalho, por exemplo. Há muito tempo atrás, quando eu ainda não caminhava com Jesus, eu pensava assim no trabalho. Eu era líder, eu coordenava, eu determinava, eu tinha uma posição que realmente era muito confortável, muito favorável, enfim. Então, por sua vez, eu determinava o jeito que eu queria. E muitas pessoas vinham até mim não porque gostavam de mim. Elas vinham porque elas precisavam. Elas não me convidavam para fazer as coisas porque elas verdadeiramente me amavam, mas porque elas precisavam, achavam que aquilo era importante para poder fazer a social delas. Mas eu, na minha ignorância, achava que aquilo tudo estava lindo, maravilhoso, que era assim, que eu era muito amada, entende? E isso, gente, há momentos da vida quando o nosso coração não está no lugar certo e quando a nossa conduta, as nossas atitudes, elas não estão com a base certa, a gente tem uma grande tendência a se enganar, a ter comportamentos errados, a estar muitas vezes até ferindo outras pessoas, porque a gente acha que nós somos mais importantes, porque na realidade a gente está numa posição favorável, porque as pessoas têm que me aguentar, eu estou acima, eu sou líder, eu que coordeno, eu sou assim, eu sempre fui assim. Gosta de mim, gosta, quer, eu sou assim. Quem nunca escutou isso? Então são muitas coisas, gente, muitas coisas que vão acontecendo ao longo dos anos na nossa vida, muitos comportamentos extremamente agressivos que nós mesmos acabamos tomando por conta justamente de dores, de mágoas, de traumas, de coisas que estão lá. Lembra que tá lá dentro da gavetinha, escondidinho numa caixinha, e a gente não quer mexer, né? A gente não reconhece, não sabe o porquê. Mas tudo tem uma causa. Depois que eu comecei a estudar a palavra e a buscar realmente entendimento e a passar por alguns processos, e eu comecei a entender, disse, não tem sentido em as pessoas viverem assim. Não tem sentido em eu ter este comportamento. Não tem sentido eu ter este tipo de sentimentos. Não tem sentido. Eu comecei a perceber que não tinha sentido aquilo. Não pode, não é nem lógico. Eu digo, não pode, tem alguma coisa errada. Porque fala que tudo que vem de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Então, se é de Deus, tem que ser bom, perfeito e agradável. Tem que causar o bem, tem que ser leve, o coração tem que estar bem. Essa oscilação de humor não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Eu comecei a ver que tinha uma série de coisas na rotina que não eram compatíveis com aquilo que a palavra dizia que era o estar na presença de Deus, que era Deus. Eu digo, não, mas tem alguma coisa errada aqui. Tem algo que não tá batendo. Como eu faço para descobrir então o que é isso? E aí foi quando eu comecei a me interessar muito por estudar sobre batalhas espirituais, sobre cativeiros da alma, sobre o que acontece por trás quando nós ignoramos as experiências que aconteceram na nossa vida e ignoramos a palavra de Deus. Isso é muito profundo, gente. É muito profundo. Porque o que acontece? Tem situações que acontecem na nossa vida
que geram marcas, que geram emoções, que geram dores, que geram cicatrizes, né? E que muitas vezes, por conta daquilo ter doído muito, a gente não quer falar sobre aquilo, a gente quer esquecer, a gente quer ignorar, a gente não trata as relações, a gente acaba não resolvendo com as pessoas que a gente deveria resolver aquela situação e a gente guarda aquela dor dentro da caixinha, coloca dentro do armário, da gaveta, esconde e não quer mexer mais. Só que sempre que a gente tiver uma situação mal resolvida com alguém, que a gente realmente guardou uma mágoa, guardou um rancor, a gente fica carregando aquelas emoções daquela pessoa fica conectada a gente por aquele fio, por aquela linha que nos conecta, que a gente não enxerga, mas há uma conexão no espiritual. E aí, a partir dali, muitas coisas dão errado e a gente não entende o porquê. É muito importante que a gente entenda que tudo na vida tem uma causa. E muitas vezes são essas experiências negativas que a gente teve no nosso passado que a gente precisa libertar no nosso coração, liberando perdão para algumas pessoas, mas um perdão verdadeiro. Muitas vezes a gente está preso em uma situação que aconteceu na nossa infância e a gente não consegue, muitas vezes, curar uma doença, outras vezes prosperar financeiramente, às vezes a gente não consegue estar bem, simplesmente as emoções oscilam tanto que uma hora tu tá bem, uma hora tu tá mal. Se a tua vida hoje está assim, se existe algo que não está pleno, entenda. Não é Deus te testando para ver até onde tu vai. Ele quer que tu faça o movimento. Ele quer que você pare para olhar para dentro de si, para dentro do seu coração e veja quem você está carregando. Quem você ainda não perdoou. Se você tiver situações assim na sua vida, sentimentos, emoções, pessoas que você carrega, né? Pessoas que lhe fizeram mal, um relacionamento no passado, alguém que te traiu, alguém que te abusou, alguém que te mentiu, alguém que te enganou, alguém que te passou a perna, alguém que fez qualquer coisa na sua vida e você guarda isso no coração e você diz, olha, essa pessoa... Inclusive, talvez até tenha lançado uma maldição sobre a vida da pessoa, dizendo, eu quero mais é que essa pessoa se dane, se ferre. Quero mais que dê tudo errado para ela, porque agora quando ela tiver alguém, vai acontecer isso, isso, isso. Quantas vezes a gente fala esse tipo de coisa declarando maldição sobre a vida das pessoas? Gente, a gente precisa entender sobre o mundo espiritual pra gente cuidar tudo o que a gente diz. Tudo é espiritual. Quando a gente profere uma palavra contra alguém, é espiritual. Da mesma forma que quando a gente ora por alguém, é espiritual. Então pensa comigo, você crê no poder da oração? Tanto que quando você precisa, você ora, né? Mas quando você amaldiçoa alguém, você acha que tá tudo certo, você só tá falando o que você gosta de falar. Aí nesse momento a palavra não tem poder, mas quando você está orando a palavra tem poder. Entenda que no espiritual a lógica é a mesma, a palavra tem poder. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus escrita, que quando eu leio, eu torno ela viva na minha vida. Quando eu leio, eu torno ela viva na minha vida. Quando eu dou atenção a ela, é a palavra. Se a gente vai lá em Gênesis, no início lá, Gênesis 1, como é que Deus criou o mundo? E Deus disse, a palavra tem poder, então foi através da palavra que tudo se criou. Então muitas vezes a gente está amaldiçoando, falando coisas ruins, declarando coisas ruins sobre a vida das pessoas, especialmente as pessoas que nos magoaram, que nos trouxeram alguma marca, alguma coisa ruim, e a gente acha que isso não vai dar efeito na nossa vida. Vai dar sim, gente. Vai dar sim. A paz, irmã. A paz, querida. Então, vai dar sim. Então, a gente precisa entender
mudar nosso comportamento, mudar a forma como a gente pensa, fala, age. Parar e olhar quem são as pessoas que eu não estou liberando perdão, quem são as pessoas que eu estou carregando. Senhor, me revela, me mostra. E se você sabe, já decida agora. Já decida agora perdoar. Deixa essa pessoa viver a vida dela, deixa ela fluir, deixa ela viver. E eu tenho certeza que muitos vão ouvir essa mensagem e vão dizer assim, ah, não, eu não tenho ninguém, eu até tenho um ex-marido, o meu pai ou a minha mãe, ou um primo, alguém, ou um ex-namorado, ou até o próprio marido muitas vezes, ou, enfim, eu tenho alguém, mas não, me fez um mal, mas eu já perdoei. Não, eu já perdoei, eu não quero mais nem ver a cara dele, né? Mas eu já perdoei, não quero nem pensar, quero que ele prospere, mas bem longe de mim. Isso não é perdoar, gente. O perdão gera uma paz no coração, uma certeza de que realmente você curou aquilo e você ora por essa pessoa. Ora, então eu gostaria de convidar vocês nesta noite a parar e pensar se existe alguém na vida de vocês que vocês estão carregando, porque vocês não estão conseguindo perdoar, porque vocês estão amargurando o coração de vocês carregando isso. Nós não temos como controlar o que as pessoas vão fazer na vida da gente, mas a gente tem como controlar, gente, o como a gente vai reagir ao que as pessoas fazem pra gente. Então o meu convite para vocês hoje não é para simplesmente aceitar que as pessoas maltratem vocês, para que as pessoas pisem em vocês, façam coisas que vocês não gostam, que não agradem vocês, que causem sofrimento, de modo algum. Mas eu quero que vocês entendam que muitas vezes as próprias pessoas que nos maltrataram, elas não tinham a menor ideia de que estavam nos ferindo, porque elas já eram pessoas feridas. Só que se você não conscientizar isso, se você não tratar o seu coração, perdoando verdadeiramente essas pessoas, tratando, pedindo a Deus que lhe ajude se você não consegue sozinho, entenda, a sua vida vai ser ladeira abaixo, irmão. Porque não é compatível no universo de Deus a gente carregar pessoas, maldições, dores, culpa, ódio, medo, rancor. Entende? Nós precisamos limpar o nosso coração. Posso perdoar e querer a pessoa longe de mim errado? De modo algum, não é errado, não. Inclusive, a gente abrir muitas vezes oportunidade para continuar com essa pessoa próxima a nós na nossa vida vai fazer com que aquela pessoa continue cometendo aqueles mesmos erros, porque a gente tem como liberar o nosso coração, mas a gente não tem como mudar a conduta daquela pessoa, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes a gente acha que perdoa, mas a gente não consegue orar pela pessoa, a gente não consegue declarar sobre a vida dela coisas boas, porque a gente ainda está realmente cheia de dor. E isso é um bom termômetro para a gente ver se realmente a gente perdoou, né? A gente tem prazer em ficar contando para as pessoas sobre os acontecimentos e lançando mais energia ruim sobre aquela pessoa. O perdão libera tudo isso e nem te dá vontade de ficar contando e declarando coisas ruins sobre essa vida. Faz com que você tenha um amor, inclusive, por essa pessoa, para que você ore por ela, mesmo que você não queira mais tê-la perto, e tá tudo certo. Gente, eu descobri por uma revelação de Deus, de algo que aconteceu na minha infância. Foi algo que me doeu muito quando eu descobri. Eu passei por um abuso sexual quando eu tinha em torno de 7 anos de idade, entre 6 e 7 anos. E num primeiro momento Deus me revelou que isso tinha acontecido e eu comecei a entender uma série de coisas que tinham acontecido na minha vida, comportamentos, relacionamentos, amizades. Muitas vezes, né, acabei me envolvendo em relacionamentos abusivos e eu demorei para entender o que tinha acontecido.
que uma pessoa, quando ela passa por um processo de abuso sexual, ela ganha uma digital do abusador e ao longo da vida o inimigo vai colocando na vida dessa pessoa várias pessoas que são abusadoras, né? E aí eu confesso para vocês que aquilo num primeiro momento me incomodou muito, porque eu digo, mas quem será? Eram amigos da minha mãe que iam lá na casa que nós morávamos num apartamento. Na época eram amigos, a minha mãe sabia quem eram aquelas pessoas, quem faria isso comigo, né? E aí Deus foi tratando o meu coração e depois de um tempo Ele me revelou quem foi. Né? Eu vi a cena, eu vi a pessoa, eu vi a face, eu descobri quem era a pessoa, eu conhecia ela. Conheço, essa pessoa é viva ainda, né? E aí o que aconteceu? Aonde? Tá, tem mais. E aí o que aconteceu? Eu passei por um processo, gente, de consciência. Eu identifiquei o que tinha acontecido e fui perdoando. E por que eu tô contando pra vocês aqui isso agora? Pra que vocês entendam que é assim, olha, se eu tivesse ficado com raiva, se eu tivesse ficado com, sei lá, com algum sentimento ruim contra essa pessoa, eu entenderia que eu não perdoei. O que me fez entender que eu perdoei? Deus colocou no meu coração um amor, uma misericórdia por essa pessoa. Uma misericórdia no seguinte sentido: uma pessoa, para chegar a esse ponto, ela tem que ter muita dor na vida dela. Porque uma pessoa que recebeu amor, uma pessoa que foi muito educada com amor pelos seus pais, uma pessoa que realmente sabe quem é, que tem Jesus na vida dela, jamais faria isso. Mas eu fiquei imaginando uma criança que talvez possa ter sido abusada, que também possa ter passado por processos muita dor. E ele vai refletir aquilo na vida de outras pessoas. Ele não sabia o que ele estava fazendo. E aí eu me lembrei da fala de Jesus quando ele estava na cruz, que ele disse o seguinte: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que eles fazem. E aí, gente, eu tô falando isso para vocês entenderem que nós, para liberar o nosso coração, para que Deus possa entrar de verdade, a gente tem que liberar perdão para as pessoas que nos feriram, para as pessoas que fizeram algo ruim contra a nossa vida. Porque em algum momento nós também fizemos algo ruim para alguém. Talvez não no mesmo nível, não abusamos dessa forma, mas nós maltratamos muitas vezes em palavras. Muitas vezes nem temos ideia da circunstância. Mas o fato de a gente muitas vezes não convidar alguém para fazer alguma coisa ou preferir um do que a outro, a pessoa pode se ressentir, se magoar contigo e tu nem tem ideia de que tu causou aquele sentimento nela. Então, às vezes, a gente não tem como medir o que é dor para um e o que é mais pesado para um do que para outro, né? Então, eu oro para que vocês tenham um coração assim, de um perdão pleno, para que vocês liberem tudo isso que está trancando o coração de vocês em muitas áreas da vida. Faz sentido isso? Vocês enxergam que precisam realmente aprofundar esse nível de perdão? Para que vocês acessem outras áreas ou acessem de forma mais profunda a presença de Deus? Faz sentido isso para vocês? Porque eu vejo que está chegando um tempo, gente, em que não basta mais a gente falar: olha, eu sou cristã, tenho uma caminhada com Jesus, eu procuro ser que nem Ele, eu vou ao culto no domingo, eu participo dos grupos, eu realmente sou uma pessoa que tento ser uma pessoa boa na minha família.
Mas se nós estivermos presos em cativeiros emocionais, em algum momento o inimigo vai nos cercar e ele vai nos atrapalhar. Porque a gente vive num mundo que jaz no maligno, está na palavra, mas o nosso Deus é maior. Só que como é que eu faço para acessar esse Deus? Existem camadas. Uma coisa é a salvação, outra coisa é o reino. Eu quero desfrutar do reino. Né? Então, como que a gente faz? Então, a gente precisa falar sobre essas questões. Cativeiros da alma. Como que eu saio desses cativeiros? Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Mas eu preciso entender que todos nós que estamos aqui nesse mundo, nós estamos aqui buscando a mesma coisa. Só que alguns ainda estão adormecidos. E talvez a cura do seu coração vá curar o coração de outras várias pessoas, porque o seu testemunho vai ser cura para outras pessoas. E é por isso que eu tô aqui falando. Ou vocês acham que é confortável numa segunda-feira à noite abrir uma live para contar, gente, eu passei por um abuso sexual com 7 anos de idade, né? Vem aqui, né? Pega. Quem é que acha confortável se expor assim? Não. É porque entender, saber e perdoar é algo que precisa ser compartilhado. Porque é uma vitória. É uma decisão que é uma vitória. Porque eu poderia, de alguma forma, ter escolhido carregar essa pessoa, sofrer com isso, me vitimizar, me colocar numa situação de coitadinha e carregar essa pessoa, a minha mãe, o meu pai, pelo resto da vida. Numa sacola pesada, arrastando. Mas eu sou melhor por isso de modo algum. De modo algum. Eu enfrento muitas batalhas e estou sempre clamando ao Senhor para que esteja comigo, me ajudando a vencer cada uma delas. Mas superação, isso aí, Marcelo. Mas nós abrimos a boca, nós falamos, para quê? Para tocar o coração de quem está aqui ouvindo. Porque alguém nesta noite certamente está precisando liberar perdão para alguém, gente. Talvez você precise se perdoar. Talvez você precise se perdoar pelos seus erros. Se retratar com alguém, voltar atrás e dizer, eu sei que eu errei, mas eu estou aqui. Me perdoe. Então, não tem como, gente. Eu comecei assim, quando eu comecei o projeto da escola, da Movimentos, eu falava inicialmente sobre 3 pilares, corpo, alma e espírito. Aí com o tempo, orando e aprimorando o projeto, né, Deus foi me tratando e me dizendo para eu expandir, mudar, trazer mais pilares, porque existiam 2 pilares que eram importantes. Não adiantava eu tratar os 3 pilares se eu tivesse com a minha família desequilibrada. E da mesma forma, não adiantaria eu tratar os 4 aí, então, né, incluindo a família, se os meus negócios não estivessem bons. Então, ficou realmente 5 pilares: corpo, alma, espírito, família e negócios. E aí eu comecei a perceber que eu posso cuidar do meu corpo, né? Eu posso estar bem nos meus negócios, eu posso ser uma pessoa que estou legal com a minha família, vou estar fazendo bem para as pessoas, mas tudo isso serve ao espírito, como eu disse, né? Os 4 pilares servem ao 5º, que é o espírito. Mas e a alma? No campo da alma é que estão todas essas emoções, no campo da alma é que estão guardadas todas essas marcas, tanto é que é cativeiro da alma, né? Se a gente for ler, as batalhas espirituais, elas são do campo da alma, né? E aí, como é que eu faço para prosperar em todas as outras áreas se eu estou presa dentro de uma prisão? Então nós precisamos falar sobre isso, porque isso é o que mais nos aprisiona.
E nesse mesmo campo, existem questões que estão voltadas ao processo do desenvolvimento da mente, que nós também precisamos falar sobre isso. E aí entram técnicas, que inclusive eu fiz uma live com a Luísa, vocês devem lembrar, na semana retrasada, ou na semana passada, não recordo, em que nós falamos justamente sobre perfis comportamentais, nós falamos sobre uma série de questões relacionadas à mente, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não se conhece, não entende muitos processos, como funcionam, naturalmente a gente acha que tudo é espiritual. Ou, às vezes, pessoas que não creem no espiritual, né? Pessoas céticas, elas acham que tudo é da mente, que tudo é um treinamento, uma terapia resolve, ou uma técnica, não sei das quantas, vai resolver. E aí a gente tem que entender por que não dá certo só um lado ou não dá certo só o outro. Eu preciso unir as duas coisas, entendendo que eu vou usar técnicas e estratégias para poder desenvolver mais ainda as habilidades que eu preciso para poder tratar e governar sobre as minhas emoções que estão nesse mesmo campo da alma. Mas tudo isso para quê? Para que eu libere perdão, para que eu tenha uma vida mais leve, para que eu entenda que tudo isso, gente, ligou na terra, ligou no céu, entendeu? Então eu tenho que ter clareza sobre o que eu estou fazendo, quais são as minhas atitudes, onde estas minhas atitudes estão me levando. Tem gente que as atitudes são tão danosas todos os dias que cada vez mais se afunda em cativeiros, em prisões espirituais. Por quê? Tá na palavra, inclusive. O povo perece, padece, depende da tradução, por falta de conhecimento. Por quê? Não estuda a palavra, não conhece. Gente, tem gente que nunca, e vou dizer assim, tem muito crente, inclusive, que vai à igreja e que não abre a sua Bíblia. Pega um aplicativo no devocional, aqueles do aplicativo ali, 3 minutinhos, cumpriu ali com aquilo só para na sua mente cumprir com um protocolo, mas não conhece a palavra. Não entende das batalhas espirituais, não sabe sobre as trevas, não sabe, nem tem ideia, acha que inclusive o inferno é fictício. Não crê nos demônios, não crê que tem interferências, não crê nas batalhas espirituais que existem. Então, quando a gente não entende, o que vai acontecer com a gente? Quando a gente ignora, quando a gente não busca o conhecimento, a gente acaba virando escravo disso, né? É profundo, eu sei que é, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. A palavra do Senhor não volta vazia. Nunca, né? Nunca volta vazia. Então, gente, aí assim, nos 5 pilares, como a gente estava falando, né? No treinamento, nos grupos das mulheres, quem já participou dos grupos sabe, né? A gente sempre trata os 5 pilares, né? Eu passo tarefas para as meninas com relação ao corpo. Que tarefas? A gente cria desafios para a gente fazer atividade física, cuidar da nossa alimentação. A gente, tudo dentro dos limites de cada um, nada de desafios malucos, né? Não é com foco em ficar sarada, em perder peso, é para um desenvolvimento de consciência de saúde. Porque muitas vezes a gente tá pacato, tá em casa sem ânimo, tá realmente com vontade muitas vezes de nem sair da cama. Muitas pessoas, inclusive, desenvolvendo processos de depressão. E a gente vai olhar a situação dela na vida, de um modo geral, ela não teve nenhum caso grave, não passou por nenhum trauma, mas ela não se exercita, ela come mal, ela passa vendo notícias ruins, e aí aquilo vai cercando ela e ela vai definhando, adoecendo, né? Então, a gente precisa entender que todas as áreas, elas contribuem para o que nós somos, né? Então, não tem como eu tratar uma e ignorar a outra.
E é importante só que a gente coloque cada uma no seu devido lugar, entendendo o que é cada um desses pilares, né? Então, quando eu falo no corpo, entenda, eu não estou falando em processo de emagrecimento, nem estou falando aqui em você tem que ir para academia todo dia, porque não, gente, não é isso. O corpo é porque o corpo é o templo do Espírito de Deus. Então pensa, gente, aqui, ó, o nosso corpo habita o Espírito de Deus. E o corpo é de Deus. Tudo vem dele, tudo é dele, né? Então ele nos deu essa casinha, né? Que a gente tem que cuidar dessa casinha. A medicina hoje extremamente avançada já nos mostrou, já nos ensinou tantas coisas, nos mostra o que faz bem, o que faz mal, fala sobre atividade física, fala hoje, olha só o que a ciência já reconheceu, o poder da oração. Não sei se vocês já viram, mas tem até um estudo que fez uma análise de... Não sei se vocês viram 2 amostras de arroz cozido, acho que colocaram em 2 potinhos separados. Em um potinho eles oravam, né, e declaravam palavras positivas sobre aquele potinho de arroz. E no outro eles xingavam, falavam coisas ruins. Não sei se vocês viram isso. E que o potinho em que tinha xingamento e tudo, ele mofou e o outro continuava intacto. Então, gente, eles fizeram vários experimentos para comprovar isso, né? O poder da oração, o poder do pensamento positivo, o poder das afirmações. Da mesma forma, o poder, né, das palavras, né? E vem aquilo que nós falamos no início, né? O poder da palavra. Toda a palavra, ela conhece o resultado, ela vai atingir o resultado. Então a gente tem que cuidar com o que a gente está declarando. Muitas vezes declarando coisas ruins, maldições sobre a nossa própria vida, da nossa própria família por ignorância. Então a gente precisa falar sobre isso, né? Então quando a gente trata o pilar do corpo, a gente está falando sobre isso, sobre trazer essa consciência para a nossa vida, para que a gente entenda que o corpo também é de Deus. Porque eu vejo que às vezes a gente pensa assim, quando a gente fala em corpo, não, eu quero cuidar do espiritual. Eu tô numa fase agora que eu só quero ler a Bíblia, eu só quero orar, eu tô buscando Jesus, eu tô buscando uma conexão com o Senhor, eu não tenho tempo para mais nada. Mas se você fizer só isso e você entender, deixar de cuidar do seu corpo, você corre risco de adoecer, porque o corpo também é de Deus. E é necessário que você cuide dele para que o espírito dele possa habitar aí por mais tempo. E a própria palavra diz, o outro dia eu estava lendo aqui, eu digo, a palavra diz que, né, pela sabedoria os teus dias poderão ser prolongados, assim como pela insensatez eles podem ser diminuídos. O que isso quer dizer? Eu digo, gente, é isso, né? Muitas vezes nós estamos adoecendo porque não estamos cuidando adequadamente, né, do nosso corpo, do nosso templo. Então é essa consciência, né? Trago essa consciência dentro dos nossos grupos, tá? No campo da alma é o que nós falamos aqui sobre todas essas questões, né? Não só o desenvolvimento da nossa mente, como as batalhas espirituais, a consciência que a gente precisa ter sobre as experiências que nós já passamos, o quanto de rancor, de raiva, de ódio, né, que se carrega no coração muitas vezes e o pior, ignorando porque você não quer mexer naquilo. Quanto mais tempo aquele monstro ficar no armário, mais ele cresce. Então é preciso abrir, tratar, curar, perdoar, né, pra gente começar a fazer uma limpeza e realinhar tudo. Doenças são curadas, gente, quando se libera perdão. Doenças são curadas e eu sou a prova viva disso. Eu vou fazer um parênteses aqui, já sigo falando sobre os pilares, mas só para vocês saberem um segundo testemunho meu. Já dei um aqui hoje, agora eu vou dar um segundo. Gente, se eu tinha um problema alimentar, que era algo assim, ó, pensa numa pessoa que não podia comer nada, que tudo fazia mal. Tudo fazia mal. Eu tomava enzimas para tudo que vocês possam imaginar. Eu importava umas enzimas dos Estados Unidos. Eu sempre tinha que estar com 3-4 meses de antecedência, sempre comprando as próximas enzimas para poder sempre ter estoque,
porque demorava para chegar, porque eu tinha que tomar antes de todas as refeições. Eu não comia, olha, era super restrito. Eu desmaiava de dor, eu tinha dores absurdas. O que eu tinha? Fiz exame de tudo que vocês possam imaginar. E aí, não sabia o que eu tinha. Chegaram uma época até desconfiar de que tinha algum tumor, depois desconfiaram de que era porque eu tinha uma alça, que era uma má formação, depois, enfim, 1000 coisas, 1000 diagnósticos furados, mas ninguém sabia. No fim, é síndrome do intestino irritável, não sabe o que é. Quando não se descobre a doença, eles sempre generalizam, né? Então, aí o que aconteceu? Ok, tinha que viver com isso, era uma doença que não tinha cura, eu tinha que conviver com isso. Convivi com isso durante muitos anos. Aí um dia, orando, eu não lembro em qual foi pregação, um dia eu assisti, alguém disse assim, você já orou pela sua própria cura? Pela sua própria cura? E eu fiquei com aquilo, eu digo, eu nunca orei pela minha própria cura, né? Eu nunca orei, eu sempre oro pelas pessoas, mas eu nunca orei pela minha cura, né? E aí eu comecei eu digo, olha que interessante, né? Nunca orei pela minha cura. E aí fiquei com aquilo, um dia tô eu orando, tô eu lendo a palavra e eu comecei, eu digo assim, Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. E eu comecei fiquei com aquilo. Eu nem cheguei a orar pela causa específica, né? Como deveria, não fiz. E aí, gente, comecei a entrar num processo, assim, de muita busca pela presença. Muita busca pela presença. E aí, um determinado dia eu acordei, eu falei pro meu marido e disse assim, eu tô curada. E ele disse assim, como assim? Do quê? Eu disse, do meu intestino. E ele, é. Tá, ele não deu bola, assim, acho que ele achou que era um ato de fé que eu tava declarando, né? Aí as minhas enzimas estavam acabando e ele disse, a gente tem que pedir mais tuas enzimas. Eu digo, não peça porque eu estou curada, eu não vou mais tomar. Ele disse, não, mas vamos pedir por precaução, né? Vá que tu precisa. Eu disse, não, eu não vou tomar mais. Veio uma certeza no meu coração de que eu estava curada. Só que aí eu fiz uma linha do tempo, né? Eu tinha ido no Moriá, né? Lá na Estância Paraíso, que eu já comentei com vocês aqui. Eu tinha liberado o perdão, eu tinha passado por uma série de coisas. Eu não tinha associado a nada ainda. Eu não tinha associado. Eu achava que era uma coisa era eu ter orado pela minha cura, outra coisa era eu ter ido num processo de libertação, de perdão e tal. Depois que eu fui fazer as conexões e eu vi. Então, gente, liberar perdão, parar de carregar as pessoas, parar de sair da situação de vitimismo que muitas vezes a gente se coloca para para atrair atenção, para ser realmente o centro das atenções, muitas vezes na nossa casa, vitimismos que eu fazia com meu marido, eu digo, gente, que horror, que vergonha de muitas coisas assim, coisas que nem são graves, mas coisas bobas, infantis, sabe? Eu digo, Senhor, misericórdia. Digo, ai, que vergonha que eu tenho de algumas coisas, né? E aí eu digo assim, gente, é isso. Foi isso que me curou. Claro que foi Jesus que me curou. Mas para que Ele pudesse me curar, eu precisei liberar perdão. Eu precisei parar de carregar aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquelas coisas que eu carregava há muito tempo, que inclusive eram coisas que me faziam ter um comportamento extremamente nocivo, extremamente agressivo, extremamente danoso para mim e para as pessoas que conviviam comigo, entendeu? Então, gente, eu falo isso para vocês hoje porque eu sei que é libertador. Então, assim, eu fui curada e aí olha só o ponto. Eu não comia nada, então para manter a balança era algo maravilhoso, né? Aí veio um segundo problema agora, né? Eu comecei a ganhar peso. Então, aí eu comecei, eu digo, gente, o que é isso? Porque, claro, agora eu como de tudo. Aí eu digo, bom, agora que eu já sei que eu como de tudo, que nada me faz mal, então agora eu preciso aprender, aí foi uma segunda etapa, né? A aprender a escolher o que comer. Por quê? Porque veio aquele sentimento de querer comer de tudo. Por quê? Porque agora eu posso, né?
Aí de novo fui para a palavra. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então eu preciso entender que tem coisas que eu não devo comer. Eu vou comer para desfrutar, para saborear. Eu não vou ficar, né? Vou deixar de desfrutar de algumas coisas. Mas, por exemplo, pizza, eu fiquei anos sem comer pizza. Por quê? Porque me fazia mal. Então, quando eu pude comer pizza, nossa, eu queria comer muita pizza. E aí agora, assim, não quer dizer que eu não como, mas eu evito, né? Eu como de vez em quando, né? Numa situação especial, que a gente vai sair, que a gente vai fazer alguma coisa, né? Ou às vezes quando eles pedem. Então a gente vai dosando. Por quê? Porque o corpo, ele precisa ser nutrido por coisas saudáveis. Então a gente tem que estar cuidando e realmente conhecendo, né, o nosso corpo, os nossos limites e pegar realmente tudo que a gente vê, né, que a gente tem muitos conteúdos hoje gratuitos, né, que nos orientam sobre a melhor alimentação, sobre o melhor exercício, sobre tudo. Por quê, gente? Porque vamos comer uma pizza em Gramado, sim, Cassi. Vamos sim. E então, a gente precisa realmente, nós que precisamos, gente, tudo isso somos nós, não tem a ver com Deus precisar que a gente faça isso, para que a gente tenha acesso a Ele já está disponível. É a gente que precisa fazer isso para que a gente cuide do nosso templo, para que a gente realmente libere as nossas emoções, viva uma vida com o coração mais leve, desfrute da presença. E vocês perceberam aqui que enquanto a gente estava conversando, eu falei o quê? Quantas vezes eu fiz referência à palavra? Eu encontrei na palavra tudo o que eu precisava para cura emocional, para buscar entendimento sobre várias coisas. Tudo tá aqui, gente. Então, se tem algo que vocês podem fazer para poder auxiliar vocês nesse processo de uma virada de chave na mente de vocês, né, para poder acessar e verificar quem eu preciso perdoar, Senhor, me revela. Qual área da vida eu preciso realmente dar mais atenção? Me revela. Ora, tenha o seu tempo de leitura da palavra. E eu tenho certeza, eu creio, que o Senhor vai revelar para vocês. Isso é um tempo de cada um de vocês com Ele. É individual esse processo. É individual. É individual. Então, concluindo, que voltando, fazendo o link, né, que eu tava falando dos grupos, né, dos pilares. Falei do corpo, falei da alma. O espírito é essa nossa busca por Deus, entendendo que todos os pilares, eles têm que estar conectados, a gente tem que saber. O pilar do espírito é o nosso propósito, né? É tudo para Deus, é tudo por Ele e para Ele. Então, dentro dos grupos, eu trabalho com as mulheres uma rotina sobre como fazer para que eu tenha essa vida direcionada a Deus, né? Então, por exemplo, com a minha família, eu busco ser a melhor mãe, a melhor esposa, eu busco me dedicar, busco servir. Por quê? Porque o meu primeiro ministério é dentro da minha casa. Então, eu preciso realmente implementar isso dentro da minha casa, esse amor. De nada adianta eu na rua atender as demandas da igreja, atender as demandas da associação evangelística, atender demandas de outros lugares, fazer trabalhos de caridade dentro da minha casa, ser uma descontrolada, brigar por tudo, xingar, não ter paciência, não ter tempo de qualidade. Hoje ainda fiz um videozinho, não sei se vocês já viram, no almoço. Quantas vezes, né? Tá reclamando porque tem que fazer almoço todo dia, né? Já faz tudo resmungando. A vida é corrida mesmo e a gente dá conta, em nome de Jesus, a gente dá conta sorrindo, né? Então, assim, eu comecei a entender que nesse pilar família, né? A gente tem muitas coisas para construir, muitas coisas para ajustar o tempo inteiro. E quanto mais eu vou ajustando, mais eu vejo coisas que eu preciso ajustar. Houve um tempo em que se eu errasse com a minha filha, eu jamais me retrataria a ela, porque, né? Tipo assim, ela teria que me pedir perdão se errasse, mas eu não.
Depois, com o tempo, quando Jesus entra, gente, ele cura, ele restaura de um jeito que não tem como, a gente até se constrange. Ele nos mostra onde a gente está errando e ele faz com que a gente vá lá se retratar. E hoje, com muita tranquilidade no coração, quando algo sai errado, eu digo, minha filha, me perdoa, a mãe não entendeu que era assim, ou a mãe fez assado, eu não percebi. Então, o nosso coração, ele fica muito mais sensível e ensinável. E isso é uma coisa linda, isso é uma coisa linda. É a gente transbordar isso dentro da nossa casa. E aí a gente leva esse amor para fora. Porque o evangelho é isso, gente. O evangelho é a gente levar a palavra de Jesus, a palavra de Deus por onde a gente for, né? Então, no Pilar Família é isso. E eu falo muito para as mulheres casadas, né? Porque é a minha experiência, né? De uma mulher casada, mas eu já fui uma mulher solteira e eu já fui uma mulher que busquei em vários relacionamentos, experiências que foram extremamente danosas, extremamente abusivas. Então, eu tenho um antes e tem um depois que eu compartilho com as mulheres. Então não é só para mulheres casadas, é para mulheres, né? Então mulheres que estão buscando realmente uma transformação na sua vida. Então no Pilar Família existe conteúdo para todas as mulheres e com as mamães e as que não têm filhos ainda, né? E nos negócios, gente, eu sou empresária desde os meus 17 anos. Desde os meus 17 anos. Então, assim, desde sempre o que eu fiz na minha vida foi empresariar, fui ter empresa, né? Comecei trabalhando como uma funcionária e dentro dessa mesma empresa eu fui crescendo, então eu tenho muita experiência na área empresarial. Então, eu incluí um módulo negócios para trazer uma visão empreendedora para essas mulheres que vão estar comigo. Como? Por quê? Porque, gente, eu hoje cuido da minha casa, eu realmente escolhi isso, né? Cuido da minha casa, faço as coisas que eu preciso fazer para minha família, estou sempre disponível para eles, para o que eles precisarem, mas eu auxilio empresários e empresárias, pessoas a construir seus negócios, a organizar a sua vida, a realmente o processo de mentoria, de organização, de como abrir uma empresa. E eu vejo tem muitas coisas erradas, muitas orientações muito erradas por aí. E ao perceber isso, eu resolvi, eu digo, quer saber? Eu vou incluir um módulo dentro desse programa que não era para ter, para poder falar para as pessoas sobre isso, porque eu quero falar a verdade. Eu quero trazer a verdade sem fantasiar, sem mascarar, sem iludir como as coisas funcionam. Tem coisas que são fáceis, tem coisas que são mais ou menos e tem coisas que são muito difíceis, mas todas elas um empresário precisa enfrentar. Como que eu trago isso? Então, no módulo sobre negócios, eu trago essa visão e é opcional, cada um vai vendo o que lhe interessa, né? Então, só para vocês entenderem, no momento não tem nenhuma turma aberta, não tô com data para lançar nenhuma, mas assim que as coisas estiverem, eu tô preparando algumas coisas muito interessantes, aí eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, agora só para vocês entenderem por que eu falo tanto sobre os 5 pilares. É por isso, é porque eu creio nisso de verdade e eu coloco em prática. O MCP, que é o Movimentos com Propósito, é a rotina do meu dia, é a minha vida. É o que eu cuido. Quando eu vou fazer a minha agenda aqui, gente, na minha agenda eu cuido 5 pilares, eu coloco as tarefas de produção de ganho, as tarefas de prevenção de dor, eu observo se realmente a minha rotina está alinhada ao meu propósito. Eu faço exatamente o que eu digo para vocês. O que eu trago aqui não é um processo para poder vender um conteúdo e largar para vocês, não. Eu trago para vocês a minha vida. A minha vida, como ela é. Tá aqui no Instagram, o que vocês estão vendo. É isso aí. Se em algum momento eu falar algo que vocês não concordam, vocês podem vir falar comigo, me perguntar e eu vou estar aqui de coração aberto para falar para vocês, né? Então, essa sou eu aqui com vocês, né? Então, sempre tentando trazer tudo conectado com a palavra de Deus. Então, eu espero verdadeiramente que para vocês tenha feito sentido essa nossa live, que tenha tocado o coração de vocês para um perdão, para um alinhamento, para realmente você parar e olhar para algo da sua vida no seu coração que possa de repente
não tá muito legal aí, que talvez seja isso que esteja travando você de prosperar em alguma área que você está querendo, né? Porque de verdade, quando a gente carrega pessoas, gente, é como se nós estivéssemos com uma bola daquelas de ferro presa no pé e a gente tem que estar arrastando, sabe? Arrastando. E às vezes não é nem nada assim de grave. Só para vocês terem uma ideia, rapidinho aqui. Teve um amigo nosso que terminou um relacionamento com uma mulher que ele era muito apaixonado por ela e ela tinha um outro relacionamento em paralelo. Ele ficou sabendo, ele ficou muito magoado e aí eles terminaram há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Ele nunca mais conseguiu se relacionar com nenhuma pessoa adequadamente, sempre sofrendo dos relacionamentos frustrados e aí, recentemente, através de muita oração, ele descobriu que ele não tinha perdoado ela ainda. 15 anos depois. A mulher tá casada com filho, sei lá eu aonde, nem ele sabe onde ela foi parar e ele estava com aquilo preso no coração dele. E ele passou por um processo de uma cura espiritual muito profunda, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu. Algo muito profundo. E o que vai acontecer daqui pra frente? Só Jesus sabe. Lindo, lindo, mas certamente uma transformação em várias áreas da vida dele. Agora pensa, gente, por que eu tô falando isso? Porque foi um término de um relacionamento frustrado que ele carregava e ele nem tinha ideia. Ele disse, olha, quando me falavam em perdão, eu pensava que eu tinha que perdoar meu pai, porque meu pai saiu de casa muito cedo, nos abandonou, e eu achava que era isso. Talvez até tenha isso também. Mas muitas vezes é um relacionamento, é uma amizade, alguém que lhe traiu, alguém que mentiu alguma coisa, são coisas, gente. Por isso que assim, ó, orar e pedir para que Deus revele, para que Deus vá mostrando e você ir lembrando de algumas coisas à medida que o Senhor vai tratando do seu coração e você já vai lembrando e já vai perdoando e já vai, olha, lembrando que as pessoas agem assim porque tem dores, ninguém faz o mal porque quer fazer o mal, gente. É porque tem carência, é porque tem dor ali também, entendeu? Então, quando você entende isso, você já vai trazendo a consciência e já vai limpando o coração. Vai limpando o coração. Você vai varrendo a casa e já vai botando no lixo, não vai deixando nos cantinhos, entende? Então, é muito lindo. Então, se proporcione isso, se proporcione isso. Quem é que foi tocado aqui nessa noite? Quem é que vai limpar o coração mais e mais? E Tassi, sim, nós vamos... Eu não lembro agora que dia que você vem pra cá. Mas me manda que eu vou te encontrar. Gente, então vamos orar aqui rapidinho pra gente encerrar. Rapidinho, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe grandemente vocês e a vida de vocês. Que tudo que vocês colocarem as mãos e os pés de vocês prosperem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá? Eu já vou deixar na minha agenda 4 de novembro aqui. Uhul, dia do teu aniversário. Pode deixar, já vou anotar aqui agora para não esquecer que eu tinha esquecido que era. Sabia que era por aí, mas não lembrava o dia. Tá, já vou anotar. Gente, então... Que Jesus guarde, cuide de vocês, a vida de vocês, a família de vocês e tudo que vocês forem fazer ao longo dessa semana. Que vocês lembrem sempre que vocês são filhos amados de um Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos fez para o amor. Ele não quer nenhum de nós sofrendo, carregando traumas, dores, pessoas. Não, Ele nos fez para a gente ser livres. O perdão nos aprisiona. E Ele nos liberta. Então, Ele nos fez livres, livres. Então, que vocês estejam realmente neste momento sentindo esse amor sobrenatural de Deus e realmente decidindo viver uma vida com o coração leve, perdoando, amando, prosperando. Tá bem? Uma noite abençoada para vocês, que Deus os abençoe grandemente. E se vocês puderem,
comentar nessa live depois se fez sentido para vocês, para chamar atenção para mais pessoas assistirem, para que realmente elas sejam curadas. Gente, muitas vezes um comentário numa live vai trazer cura para alguém que vai ficar instigado por aquele testemunho, aquele comentário de vocês. Não é sobre mim, é sobre a mensagem de Jesus, é sobre a cura. Então faça por ele e faça por aquele que vai ser alcançado através da sua mensagem. Tá bem? Que Deus abençoe.